A sua família é abençoada? Amém. Talvez você está aqui e a sua família não é abençoada. Então eu quero te convidar, e você que é também, a continuar sendo abençoada, a refletir na palavra de Deus, no que diz o Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos serás levantado de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor possa falar mesmo aos nossos corações e às nossas vidas. Precisamos de ti, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, família abençoada é o projeto de Deus para todas as famílias. Mas infelizmente, muitas famílias não são abençoadas. Infelizmente, na casa de muitas pessoas, há uma tristeza, não há um lar. Há briga, um inferno. Infelizmente, criança de 11 anos segura uma arma ou é aviãozinho. Vende drogas. Infelizmente, adolescentes ficam grávidas. Infelizmente, a separação que causa um descontrole familiar muito grande. Infelizmente, famílias e famílias estão vivendo em uma situação miserável, decadente, absurda. Infelizmente, a família, que é a referência da sociedade, não tem sido nos nossos dias, porque a família é fragmentada, é diferente. Infelizmente, a família que deveria ser composta de um homem, de uma mulher, e também, se Deus der, de crianças, é composta de homem com homem, mulher com mulher. Infelizmente, a sociedade tem perdido a noção da importância da família na formação, no caráter e na vida do ser humano. E por isso, muitas famílias têm sido destruídas. Infelizmente. Mas a vontade de Deus, o projeto de Deus para a família, é que a família seja uma família abençoada. Que a sua família seja uma família abençoada. Que os seus filhos sejam abençoados. Que os seus netos sejam abençoados. Essa é a vontade de Deus para a família. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas para a família ser abençoada, é necessário ter a centralidade de Deus na família. Os Salmos 127 é um salmos de degrau. Então, quando o povo saía em procissão para Jerusalém, eles subiam a escadaria do templo, que tinha 15 degraus, e em cada degrau parava
e cantavam os salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. A preparação para entrar no templo diante de Deus, porque a vida desse povo era totalmente centralizada em Deus. Deus era o centro de tudo. Por isso eles diziam no Salmo 120, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Por isso eles diziam no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor. No Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 103, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Salmo 124, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme para sempre. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, 126, ficamos como quem sonha. E assim eles seguiam, com a vida centralizada em Deus. O Salmo 127, também há a expressão da centralidade de Deus na vida do ser humano. O Salmo 127 diz bem assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos serás levantado de madrugada, repousar à tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você quer ter uma família abençoada? Que a pessoa de Deus seja a centralidade da sua família. O salmista diz, olha, é inútil você tentar edificar a sua vida com sua própria força, a sua família, a sua casa. É inútil. Ele diz assim, é inútil você ficar acordado para tentar guardar a sua casa ou contratar um vigilante para fazer isso. É inútil se Deus não guardar. Ele diz assim, é inútil você trabalhar e se esforçar trabalhando. Se Deus não prover o sustento para você, será inútil, a sua vida será fútil. Então, se você quer uma família abençoada, é necessário compreender que Deus deve ser o centro da sua família, o centro da sua casa, o centro do seu lar. Tudo deve estar centralizado em Deus. O Salmo 127 é uma expressão disso, para o lar, do Deus que é o edificador, o Deus que edifica, o Deus que sustenta a família. Essa família abençoada é uma família onde Deus é o edificador do lar. Deus tem sido o edificador do seu lar. Você tem orado e buscado a face de Deus para a edificação da sua família, dos seus filhos. O salmista compreende que Deus é o edificador do lar. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E talvez você tenha dado uma boa educação à sua família. Graças a Deus por isso. E você está tentando que a sua família seja sólida e tem dado o melhor, a melhor escola, o melhor estudo, a melhor possibilidade. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas se não tiver edificado em Deus, a sua família se tornará uma família fútil, a sua vida se tornará uma vida fútil. E a sua família não será abençoada. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu fico imaginando como a igreja tem entendido essa verdade, que é Deus que tem de edificar a nossa casa, é Deus que tem de edificar o nosso lar, é Deus que tem de edificar a nossa família. Como é que você tem compreendido essa verdade? Será se Deus tem sido o centro, tudo lá no seu lar? Você tem compreendido
que Deus é que pode fazer o mover, é que Deus que pode transformar, é que Deus que pode agir. Será se você tem sido um pai que compreende isso, como Jó compreendia? E a palavra de Deus diz que Jó, ele oferecia sacrifício a Deus pelos todos os seus filhos, todos. Será se você é uma mãe, como a mãe de Timóteo foi, e a avó de Timóteo também, que ensinava aos seus filhos a palavra de Deus, em vez de ensinar coisa errada, fofoca, picuinha. E talvez você diz assim, pastor, ninguém aqui faz um negócio desse, não. Não. Quando você fofoca, você está ensinando ao seu filho. Porque os seus filhos vão aprender mais com a sua própria vida do que com a sua própria fala. E é necessário que a igreja possa compreender essa verdade e aprender a edificar a sua família em Deus. É Deus que é o edificador do lar. O seu lar é abençoado quando Deus é o edificador. Tudo está sob controle, sob o domínio, sob a direção de Deus, toda a sua família. Quando você compreende essa verdade da centralidade de Deus no lar, você entende que Deus é o seu protetor. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você compreende que Deus é que te protege, é Deus que livra os seus filhos. Nesse mundo doido, agitado, confuso, conturbado, é Deus que guarda. É Deus que protege. Tem pessoas que têm deixado de viver por causa da violência, por causa da criminalidade, por causa dos maus costumes, por causa de escola ruim. Não vou botar meu filho para estudar, não. Lá ele vai se misturar. Meu irmão, se Deus não proteger, não é nenhuma ação que você venha fazer que vai proteger a sua família. Não é. Deus é o nosso protetor e devemos compreender que Deus é aquele que nos guarda continuamente. Sabe por quê? Porque você está vivo hoje porque Deus te preservou em vida. O que te pedia tomar um tiro, ou bater o carro, ou acontecer qualquer outra coisa sobre a sua vida, você está vivo por causa das misericórdias de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. É Deus que guarda a sua vida, é Deus que guarda a sua família. Compreenda isso. E tenha Deus como centro do seu lar, da sua família, da sua casa, o centro de tudo, das suas emoções, dos seus temores, dos seus medos. Deus é o protetor. Mas quando ele ainda fala em versículo 1 e 2, fala de um Deus provedor, um Deus que provém. E ele diz, olha, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Sabe o que Deus está falando? E o salmista Salomão está dizendo? Que a igreja deve ser preguiçosa e dormir o tempo todo, esperando o favor de Deus, que é provedor. É isso? Não é isso. Mas o que o salmista está dizendo é assim, olha, você tem de trabalhar, mas é inútil você trabalhar muito se você não tem a compreensão que é Deus que provém. Porque hoje você tem saúde, você é jovem, você é forte. Mas você pode adoecer e ficar na cama. É Deus que provém tudo para você. Missionário tem o costume de dizer, eu vivo pela fé. A igreja do Senhor Jesus Cristo vive por fé. Não é só missionário. Não é só pastor. É a igreja de Jesus vive por fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E se não
e se ele recuar, não terei prazer nisso. Mesmo que você tenha um salário todo mês certinho, você vive por fé, porque é Deus o seu provedor. É Ele que sustenta a economia, mesmo em parafuso. A sua economia do lar é Deus. É Deus que faz isso. O salmista entende isso. Compreende que uma família abençoada tem de ter Deus no centro, como edificador, como protetor e como provedor. Vamos falar Deus como protetor e provedor. Edificador, provedor e protetor. Vamos lá? Deus dirigindo todas as áreas da família, todas as áreas da casa. Sabe por quê pessoas se separam? Sabe por quê? Porque não ouvem Deus. Porque não edifica a vida em Deus. Isso é, pastor, mas crentes separam? Separam. Porque não ouviram Deus quando casaram. Deus fala, usa pessoas para falar, fala através da sua santa palavra, usa situações para que a pessoa possa compreender a verdade, quem é, se é aquela ou não, e separam por isso. Famílias estão destruídas hoje, sabe por quê? Porque o povo não ouve Deus. Não deixa Deus edificar, não é edificada a sua vida, a sua família, nos princípios de Deus, na palavra de Deus. Não tem Deus como protetor, não tem Deus como provedor. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Deixa Deus ser o centro da sua família. Seus filhos serão benditos. Uma família abençoada, os filhos são benditos. Os filhos são abençoados. A palavra de Deus, versículo 3, diz bem assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Herança do Senhor, meu Deus do céu. Você mãe, você pai, compreenda que os seus filhos são heranças de Deus para a sua vida. O salmista fala sobre isso, que filhos são herança do Senhor. Deus te confiou o seu filho. Não confiou a internet, não confiou a televisão, não confiou a Super Nani, por mais inteligente que ela seja. Não confiou. Não confiou o seu filho à sua mãe. Não confiou. Deus confiou os seus filhos a você mesmo. A palavra de Deus diz assim: herança do Senhor são os seus filhos, herança de Deus. Olha, se alguém rico morrer, deixa uma boa herança para os seus filhos. Mas o que Deus está te dando de herança são os seus filhos. Olhe para os seus filhos como herança de Deus, o presente de Deus, algo que Deus confiou sobre a sua responsabilidade. Algo que Deus confiou para que você pudesse educar na centralidade de Deus, para assim eles serem abençoados. Os seus filhos são herança de Deus. Então você deve valorizar os seus filhos. Vocês devem ensinar os seus filhos, devem amar os seus filhos. Devem ensinar os seus filhos a amar a Deus da igreja, ao Senhor da igreja. E não é só forçando ao culto, não, que você ensina o seu filho. É você vivendo uma vida de amor. O seu filho com certeza será um devoto de Deus. Você amando a Deus e demonstrando, Pai, o seu amor para com seu filho, e ele vê as suas ações como ações de Deus, seus filhos serão abençoados, porque eles são heranças de Deus para a sua vida. Mas quantas vezes
nem o pai nem a mãe tratam os seus filhos como herança do Senhor. Nos nossos dias, podemos ver crianças jogadas no lixo. Meu Deus do céu. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de pai que tem uma relação extraconjugal não aceita um filho? Sabe que tipo de pai, que tipo de mãe? Os que não têm Deus no coração. Os que não têm Deus na vida. Os que não compreendem que os seus filhos são herança do Senhor. Todos eles. Inclusive o seu filho rebelde. Porventura tem alguém com um filho rebelde aqui nessa noite, ou vai nos ouvir na internet, e tem um filho rebelde. O seu filho é herança do Senhor. Ame o seu filho. Demonstre o amor de Deus na vida dele. Surpreenda o seu filho com amor. Para que ele possa ver Deus em você. Talvez ele se assuste e dizer: o que aconteceu, papai? Você diz: eu ouvi uma palavra que eu tenho de viver expressando o amor de Deus. E porque Deus me ama e te ama, eu te amo. Porque Deus me ama e te ama, eu te amo. Aprenda isso, em nome de Jesus. Mas o salmista, ele fala mais sobre os filhos. Ele diz que os seus filhos são como flecha na mão do guerreiro. Coisa linda isso. Flecha na mão do guerreiro. Em um mundo onde havia guerra, nesse período que o salmo foi escrito, o guerreiro fazia suas próprias flechas e pegava a madeira bruta e começava a lapidar para ficar pontiaguda. De um lado, do outro, em cima, embaixo. Seus filhos são como flecha na mão do guerreiro que precisa ser lapidado. Eles são como o tronco bruto. Desculpe, viu? Pais que têm bebê. Mães que têm bebê, Tuane, né? E outros aí. Precisando ser lapidado. E sabe, a vontade de Deus é que você possa lapidar. Porque a palavra de Deus diz assim: o filho entregue a si mesmo é a vergonha do seu pai e da sua mãe. O seu filho não pode ser entregue a si mesmo, viver segundo as suas próprias vontades. Não, o pai e a mãe devem aprender a lapidar, corrigir, educar, ensinar. É verdade. Se você quer ter filhos abençoados, em nome de Jesus, trabalhe na formação dos seus filhos hoje, lapidando continuamente. Eu falei hoje de manhã que uma família teve no meu gabinete e eu achei lindo aquilo, por isso que eu vou repetir hoje à noite, com um álbum de fotos. Formatura do filho. Que beleza. E o pai, não é membro dessa igreja, foi a primeira vez que veio aqui na igreja, veio me mostrar. Os olhos do cara brilhavam demais, meu Deus do céu. A mãe parecia que ficava assim, ó, babando. Esse é meu, esse é o meu filho. Lindo demais. Uma expressão de satisfação. Sabe? Quando o seu filho é uma flecha na mão do guerreiro preparada para soltar para o mundo, ou para fazer uma nova família, a exemplo da sua, uma família abençoada, uma família bendita, você não será envergonhado quando o inimigo chegar à porta. Sabe por quê? Porque quando o inimigo chegar à sua porta, vai ver um lar forjado, onde a centralidade é Deus, onde a família é abençoada, onde os seus filhos vão formar a família abençoada. E os filhos dos seus filhos vão formar em família abençoada.
O inimigo será envergonhado, o diabo será envergonhado pela sua família, pela conduta, pela devoção, pela vida de amor e de intimidade com Deus. Os filhos dos seus filhos experimentando continuamente a bênção, a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso quando você vê o seu filho crescer e se tornar um homem, uma mulher de Deus, e está construindo uma família sólida, onde marido ama a esposa, porque aprenderam no lar, na sua casa, assim, o seu pai amando a sua mãe. Anda a filha, quando se tornar uma mulher, ter um casamento sadio, amando o seu esposo, respeitando, honrando. Porque aprendeu isso com sua mãe. E acima de tudo, servindo a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o empenho, com todo o entendimento, com toda a gratidão expressa no seu coração e na sua vida, sendo eles mesmos sacrifícios agradáveis ao Senhor. O inimigo é envergonhado, porque a sua família é abençoada. Os seus filhos são benditos. Os seus filhos são herança. Os seus filhos são como uma flecha na mão do guerreiro. Num dia que você atirar essa flecha, o seu filho construir uma nova família, ele vai acertar o alvo. A família dele será abençoada. Você quer isso para o seu lar? Quer ter uma família abençoada? Tenha Deus na centralidade da sua vida, da sua família, da sua casa. Deus como um edificador, protetor e provedor. Seus filhos serão benditos quando você compreende que os filhos são a herança do Senhor e são flechas que precisam ser lapidadas para que nunca venha errar o alvo. E a maior prosperidade da vida não é você ser rico, é você sentir paz no seu lar, é você ver a paz sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, como muitos dizem, mas tem a ver com a presença, com a paz e com a alegria do Senhor Jesus. Seja uma família abençoada. Tenha Deus no centro. Sejam os seus filhos abençoados. Trate eles como herança e como flecha na sua mão. Para Deus te deu. É responsabilidade sua de educá-los, de ensiná-los. A palavra de Deus diz: ensina o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Mas uma coisa é ensinar de forma teórica, e outra coisa é ensinar com a prática. Ensine com a prática, e você vai gozar das bênçãos de Deus, da satisfação de ver a sua família uma família abençoada, de ver a família dos seus filhos uma família abençoada.